Antes de Efésios, Gálatas 2, a partir do verso 11 até o final. Quem achou, diga amém. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Preste atenção. Vou repetir. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Posso ouvir um amém? Vamos logo ao que interessa, verso de número 11 e 14. Mais uma vez, olha aí na sua Bíblia. Vou repeti-los. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Verso 14, quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Pode olhar para mim. Querido, eu não sei se a palavra correta é preocupação, mas eu tenho me sentido preocupado nesses dias com talvez a incapacidade de enxergarmos o que é necessário. A Bíblia diz que o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus. O entendimento dos homens estão sendo cegados exatamente para que a vida de Deus não possa ser manifesto a eles. E talvez a palavra correta nem seja preocupação, mas eu tenho percebido como nós não estamos enxergando aquilo que de fato é necessário para nós. Eu repeti esses dois versículos porque existem algumas verdades aqui que nós precisamos nos atentar. Porque o mesmo ocorrido aqui, nesse caso com Pedro, ocorre constantemente no meio da igreja. Perceba que Paulo precisa chamar a atenção de Pedro por uma atitude condenável. Talvez a sua versão diga uma atitude reprovável. O que significa algo condenável ou reprovável? Significa que aquilo não está de acordo com a verdade de Deus. Nós vemos isso bem claro, descrito aqui no verso 14. E Paulo deixa claro
qual foi a atitude condenável de Pedro. E ele diz que Pedro não estava andando de acordo com a verdade do Evangelho. O que significa isso? Todas as vezes que nós optamos por não andar segundo o que Deus estabeleceu e deixou escrito para nós em sua palavra, a nossa atitude torna-se algo condenável, reprovável. Obviamente, o erro de Pedro não era qualquer erro, porque quem era Pedro? Era o apóstolo de Cristo. A Bíblia chega a dizer que Pedro era uma das 3 colunas da igreja, constituída por Pedro, Tiago e João. Então veja que não era só uma questão de posição na qual Pedro tinha. Eu quero mostrar para você que Pedro, ele teve que ser repreendido não só porque ele era um líder da igreja, mas porque ele estava substituindo através do seu comportamento, das suas atitudes, um fundamento da palavra. E eu quero trazer o exemplo de Pedro para nós, porque, como eu disse, isso se repete constantemente no meio da igreja. Eu não preciso vir aqui e apontar para você quais atitudes você tem tido que é condenável e reprovável. E quando eu digo condenável e reprovável, eu não estou sentenciando você ao inferno. Eu estou dizendo que tais atitudes não estão de acordo com a verdade do Evangelho. E se você mesmo for sincero e buscar olhar para si, você vai ver que algumas coisas na sua vida, ou talvez muitas, não estão de acordo com aquilo que Deus deixou na sua palavra para que nós pudéssemos viver e praticá-las. Só que havia um diferencial na vida de Pedro que o fez receber o confronto. Repita essa palavra comigo: confronto. Eu vou pegar nisso aqui nessa noite. Porque imagina Pedro, o cara que era a coluna, ser repreendido diante de todo mundo. É como assim, vou te dar um exemplo, é como se eu tivesse uma atitude reprovável diante de vocês e o pastor Cício chegasse em mim na frente de todo mundo e pá! Pensa, ou a minha esposa, pá! Minha cara ia lá no chão. Porque foi isso que o texto diz. Paulo repreendeu Pedro na frente de todo mundo, e eu vou pontuar algumas coisas aqui, para você, engraçadinho, não achar que você tem que sair chamando a atenção de todo mundo. Amém? Porque tem gente que não pode ver o erro do outro, que acha que tem o direito de chamar a atenção, e eu vou te mostrar que você tem direito de chamar a atenção, mas antes você precisa reconhecer algumas coisas. Mas o que fez Pedro receber aquela, não vou nem chamar de exortação, mas de repreensão, de confronto? O que fez Pedro receber aquele confronto de Paulo? Repita essa palavra comigo: humildade. Guarda ela. Isso tem, querido, acontecido constantemente no nosso meio, mas com uma diferença: muitos não se parecem com Pedro, no sentido de ouvir, reconhecer e aceitar o confronto. Repito, nós andamos volta e meia desajustados à palavra, desajustados à verdade. Volta e meia nós estamos trocando o certo pelo errado, a fé pela dúvida e tantas outras coisas. E quando alguém vem para nos corrigir, nos confrontar, nós não temos a mesma atitude de Pedro. Ah, pastor, mas você acabou de falar que Pedro era uma coluna da igreja. Sim, mas o exemplo de Pedro também nos cabe. Ou você acha que você foi chamado para ser um banco da igreja? Não, você foi chamado para ser, no mínimo, uma pedra edificadora na igreja. No mínimo. Deus não chamou pessoas para ser banco de igreja, cadeira de igreja. A Bíblia diz que nós somos pedras espirituais na casa de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Só que falta-nos esse espírito de humildade para receber o confronto, para receber a correção, para termos a nossa vida ajustada à verdade do Evangelho. Falta-nos isso. Seja sincero, você não gosta com que as pessoas confrontem você. Alguém aqui gosta? Quem gosta do confronto? Mas eu vou te mostrar dentro da palavra que quem rejeita o confronto é tolo.
Quem rejeita a correção é tolo. Quem rejeita a correção não ama a si mesmo. Mas quem a valoriza, esse é sábio. E eu quero te dizer algo, querido. Você não deveria. Eu disse o quê? Não, eu disse o quê? Você não deveria me tratar ou tratar qualquer outro como seu inimigo por lhe dizer a verdade. Se vocês tivessem a noção da quantidade de pessoas dentro das igrejas que estão em inimizade com seus pastores e os seus líderes, porque estes os disseram a verdade, vocês ficariam esbabacados. Mas eles ainda permanecem lá, feridos, machucados, porque não souberam lidar com o confronto e não tiveram o espírito de humildade para receber com mansidão a palavra nele implantada, a qual é poderosa para salvar a sua alma. Tem alguém aqui entendendo nessa noite? Então, querido, o que você precisa se atentar? Não trate como inimigo aquele que vem trazer a verdade para você. A verdade dói, mas ela cura. Certa vez, Paulo virou, ainda aqui em Gálatas, no capítulo 4, para esse mesmo povo. No caso aqui, Gálatas 2 conta que é a história de Paulo repreendendo Pedro, mas em Gálatas 4, no verso 16, em certo momento Paulo vira para o povo e fala assim: acaso eu, Paulo, me tornei inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Veja, Paulo estava diante de uma situação a ser tratada, onde ele estava tentando trazer um alinhamento de acordo com a verdade do Evangelho e estava sendo tratado como inimigo pelo povo. Tem um monte de gente que vai virar a cara para você, porque você vai falar a verdade para elas. Tem um monte de gente que vai virar a cara para mim, porque eu vou falar a verdade para elas, e vão escolher ficar em suas dores. Deixa eu te dizer, a verdade não vem para te deixar com dores, mas para curar as suas dores. E sabe, querido, de verdade, o tempo obscuro que nós vivemos, porque esse é um tempo obscuro, ele tem intensificado a rejeição e a objeção ao que pregamos. Você não vai ver essa rejeição e objeção ao que pregamos apenas fora da igreja, porque o mundo não vai aceitar a nossa mensagem. Alguns vão aceitar, outros vão duramente nos resistir, nos perseguir, nos maltratar, caluniar. Isso faz parte do Evangelho de Deus. Jesus falou assim: olha, se perseguiram a mim, vão perseguir a vocês. Se não receberam a mim, também não vou receber a vocês. Não tem problema. Agora, o problema é nós vermos essa mesma realidade de objeção e de rejeição à palavra na vida daqueles que estão dentro da igreja. Essa palavra do pastor aí eu não recebo. Se eu fosse você, eu tomaria juízo e passaria a receber. E cada dia que passa, querido, se você olhar para o lado de fora, as pessoas estão querendo nos forçar ou ditar exatamente aquilo que nós devemos falar e expor. E existe algumas pessoas dentro das igrejas que também querem fazer a mesma coisa. Não, peraí, o pastor tem que falar exatamente o que eu quero ouvir. Se esse pastor for um frouxo e desviado, ele vai falar o que você quer ouvir. Mas se ele for bíblico e estiver andando na verdade do Evangelho, ele vai falar o que você precisa ouvir. Nunca confie em pastores que falem o que você quer ouvir, porque esse aí já se perdeu da verdade do Evangelho há muito tempo. Fale aquilo que você precisa ouvir. Queira pessoas assim na sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. E a igreja está cheia de pessoas que não estão aceitando mais ser expostas. Ora, o pastor me envergonhou. Você prefere ser exposto pelo Senhor e ter a sua vida salva, ou permanecer no erro, andando fora da verdade do Evangelho e perecer?
O que você prefere? O que você ama? Querido, seja sincero, está difícil, é porque você vive a sua vidinha aí mais ou menos e você não se importa com isso, mas eu me importo, porque a minha posição lá no futuro vai me custar muitas coisas. Mas eu vou te dizer, querido, hoje está difícil falar livremente o que a gente gostaria de falar. Hoje a gente está tendo que pontuar muito bem as nossas palavras, porque já não se pode mais falar livremente do que é aceitável e do que não é aceitável, do que Deus aprova e do que Deus reprova. Daqui uns dias vão entrar alguns fiscais dentro das igrejas só para ver o que os pastores estão pregando, para ver se aquilo está de acordo com o que eles querem ouvir, porque se não estiver de acordo com o que eles querem ouvir, vão denunciar o pastor e vão prender o pastor. Está difícil, mas eu estou aqui, querido, para falar o que está em acordo e o que está em desacordo com a palavra de Deus. Paulo não temeu quem era Pedro, porque quando Pedro estava em desacordo com a palavra de Deus, ele chamou a atenção dele. Você está entendendo? Você está entendendo, irmão? Amém. Esses últimos dias irão exigir de nós mais atenção e capacidade de julgamento ao que se nos está sendo dito. Porque, querido, por mais bonito e nobre que pareça as palavras do mundo, elas sempre vão trazer danos para você. Mas homens e mulheres sinceros em Deus, mesmo que não tragam palavras bonitas para você, mas se forem a verdade, vão trazer não prejuízo a você, mas benefícios a você. Salomão disse em Provérbios, no capítulo 12, no verso 6, isso aqui, ó: as palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Olha, irmão, por isso que você tem que aprender a amar a verdade, amar quem te diz a verdade, porque o justo, ao te dizer a verdade, ele vai promover livramento. Está aqui, ó. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. E por que há livramento quando o justo fala? Porque o justo fala o que acha? Não, porque ele fala a verdade. Pelo menos era o que deveria, né? Pelo menos era o que deveríamos fazer, falar a verdade. Por isso, é preciso nos unirmos à verdade. Porque não só nos libertamos do engano, bem como andaremos na retidão de Deus. Deus quer com que você seja alguém reto. Vira para o seu irmão e diga para ele: irmão, retidão diante de Deus. Pastor, o que significa retidão? Vamos lá, vou tentar explicar para você de maneira simples. Retidão é você estar unido com Cristo, andando na verdade dele. Isso é retidão. Repita isso comigo: retidão é estar unido com Cristo, andando na verdade dele. A verdade produz retidão, produz um caminhar correto perante Deus. E do que foi que Pedro se desviou? Dessa retidão. Pedro se desviou dessa retidão, e quando ele se desviou, ele tomou, irmão, uma repreensão das brabas. Irmão, eu acho que alguns aqui, se tomassem a repreensão de Pedro, nunca mais voltaria aqui. Voltaria? Não volto mais naquela igreja. Pastor falou um negócio duro para mim, pesado para mim. Eu já falei isso 1000 vezes. Duro não é a palavra, duro é seu coração. Eu não vou mais lá, não vai não, mas eu vou te falar, se você não quer a verdade, no céu você não vai entrar também não, meu filho, porque o céu é lugar para pessoas de verdade. Eu estou lendo um livro, e eu já falei isso para vocês esses dias, e nesse livro fala algo sobre a retidão de Deus. Eu queria replicar isso para vocês,
para mostrar algo. Tem uma parte no livro que o Senhor fala por meio de forma profética lá, e olha o que ele diz, o que é retidão. Retidão, o Senhor diz: quando eu julgo, o meu objetivo não é condenar nem justificar, mas fazer com que haja retidão. A retidão apenas é encontrada em união comigo. Isso é o que é o reto julgamento, ou seja, fazer com que os homens venham a se unir comigo. Você entende o que o Senhor está querendo promover na sua vida? Diga assim: união. É isso que Ele quer ter com você, unidade, com que você ande na palavra dEle. E querido, desculpa, meu objetivo, querido, já foi o tempo do meu objetivo querer ofender vocês, já foi, houve um tempo em que, eu pegava esse microfone e eu falava: hoje eu vou descer a borracha, eu não estou nem aí, se vão gostar ou se não vão, se vão sair ofendidos comigo ou se não vão. Agora, foi esse tempo, mas mesmo que esse tempo tenha ido, eu sei que eu vou ofender vocês só pelo fato de dizer o que vocês precisam ouvir. Mas eu quero te dizer algo: somente os tolos rejeitam a verdade, porque os sábios, Salomão mais uma vez afirma em Provérbios 12, no verso 1, isso aqui: todo o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Pensa comigo, o que Paulo fez com Pedro? Diga: repreendeu. Se Pedro não aceita a repreensão de Paulo, ele se configuraria num tolo. Quer ficar bicudo? Quer ficar tolo? Você quer achar ruim comigo? Vai achar ruim com quem escreveu a palavra, irmão. É simples. E a repreensão, preste atenção, sem conversa. A repreensão é válida quando a verdade é empregada, que foi o que Paulo fez com Pedro. Por isso, nunca caia no engano de tratar como inimigo quem te diz a verdade. Escuta, isso já aconteceu com você, seja em relação a mim ou seja em relação a qualquer outra pessoa. Escute, vou repetir: não trate como seu inimigo aquele que te diz a verdade. O diabo já tentou pintar pessoas que disseram a verdade para você como sendo seu inimigo. Quantas vezes o diabo não tentou colocar você contra mim porque eu te disse a verdade? Ele tentou me colocar e me pintar diante de você como seu inimigo. E não é só eu, querido, tantas outras pessoas que Deus usa para te falar a verdade, e o diabo vem aproveitando das suas fraquezas emocionais e tantas outras coisas, e aí o diabo começa a pintar lá, tá vendo? Inimigo, seu inimigo, não quer seu bem. Todas as vezes que alguém tiver que te ferir com a verdade, o diabo vai vir para tentar pintar para você que aquela pessoa não é sua amiga, é sua inimiga, está contra você, mas na verdade ela está por você. Posso ouvir um amém? Amém. O inimigo da verdade não é inimigo do pastor ou de qualquer outro mensageiro que lhe traga ela. O inimigo da verdade é inimigo de Deus. Se você não aceita a verdade que eu digo, você não é meu inimigo, eu não sou seu inimigo. O inimigo da verdade não é inimigo do pastor, ele é inimigo de Deus. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem entender isso, gente? Porque então que Paulo chama a atenção de Pedro, para que Pedro se voltasse mais uma vez para a verdade do Evangelho. Eu fico imaginando, Pedro fez o que fez, negou Jesus Cristo, teve a redenção, Jesus o perdoou, e agora mais uma vez, ele está aqui substituindo um fundamento do Evangelho, tendo um comportamento errado, andando fora da palavra. Jesus certa vez disse aos religiosos que eles eram filhos do diabo porque amavam a mentira e resistiam à verdade. Veja a declaração dura de Jesus para os religiosos, João capítulo 8, a partir do verso 44, preste atenção no texto, olha o que Jesus diz a eles: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente,
fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque eu lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Quantos pertencem a Deus aqui? Amém. Não, eu vou perguntar de novo. Quantos pertencem a Deus aqui? Amém. Então ouça o que Deus diz. Ouça a sua verdade. Aí Jesus conclui dizendo: vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. É uma repreensão dura de Jesus. A Bíblia também nos diz que nós nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Eu não estou aqui para disputar, como é que chama? Que é disputa de corda, como é que chama? Cabo de guerra. Eu não estou aqui para disputar cabo de guerra com você. Você puxa de um lado, eu puxo do outro. Eu estou aqui apenas para te dizer a verdade. Se você tiver juízo, você recebe. Se você não tiver juízo, você vai receber juízo. Pastor, o que é a verdade? É o que sai da boca de Deus, irmão. Isso é a verdade. Jesus também disse em João 12:48, escute, olha o que Jesus diz: há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, a própria palavra que proferiu condenará no último dia. Está vendo a necessidade, querido, que nós temos de conseguir captar a verdade, recebermos ela, abrigarmos no nosso coração, temos humildade para reconhecer quando alguém vier e disser: olha, está errado isso aqui, você precisa corrigir isso aqui, você está desviado aqui. Olha para essa pessoa, olha bem para a cara dela, fala assim: desviado. Que isso, pastor? Fala assim: desviado. Que hora você vai voltar para o Evangelho? Querido, eu estou descontraindo, fique tranquilo. Não é para ofender você. E a palavra desviado aqui, eu não estou usando ela no sentido daquela pessoa perdida no mundo. Porque desviado é todo aquele que deixa de andar em algum momento da palavra. Você se desvia. A Bíblia diz assim, se você se desviar para a esquerda ou para a direita, você vai ouvir uma voz por trás de ti te dizendo: este é o caminho, andai por ele. Quem que ele está buscando conduzir? É os filhos de Deus, mas ainda assim ele diz: você pode tomar o caminho da esquerda ou da direita. Então, quando eu falo desviado, não é para dizer que você está no caminho de perdição, eu espero que não esteja, mas é para te chamar a atenção para a necessidade de voltar para o caminho certo. Quem entendeu? Diga amém. Mas Jesus diz que tem um juiz que vai condenar para aqueles que rejeitam a sua palavra, e é a verdade dele. Você tem aí, pelo mundo, muitas outras supostas verdades, e essas verdades do mundo, elas estão sendo refutadas o tempo todo, e novos conceitos estão sendo estabelecidos no lugar, mas você nunca verá a verdade de Deus perdendo a sua validade e autoridade. Por mais que as pessoas estejam aí querendo descredibilizar a palavra e interpretá-la de maneira injusta e equivocada, ela nunca vai deixar de ser o que é, querido. A palavra de Deus vai continuar sendo a verdade absoluta e suprema. Por isso, nenhum conceito, pensamento ou qualquer outra coisa é capaz de sobrepujar a verdade. Ninguém será justificado por sua razão ou por seu próprio padrão. A medida de Deus para todos nós será segundo o que Ele disse. Agora eu quero chamar a sua atenção para algo. Pense a importância de não rejeitar a palavra e muito menos de tentar resisti-la. Pense nisso. Coloca isso no seu coração e na sua mente. Você não pode viver rejeitando a palavra e tentando resisti-la. É até esquisito, né, a gente falar assim: o fulano resistiu, mas a Bíblia diz que o povo resistiu a Deus, resistiu às palavras de Deus, mas a verdade é que a gente não consegue resistir à verdade, a gente não consegue resistir à palavra, mas cedo ou mais tarde, ela vai nos vencer.
Mas nós temos que entender essa importância de não vivermos dessa forma, para que a gente possa ter bom êxito no nosso caminho. Amém? Quem quer ter bom êxito no seu caminho? Amém. Ouça o que Deus está dizendo. Amém? Voltando aqui para o texto que nós lemos, nós vemos Pedro tendo essa atitude reprovável, na qual lhe custou essa dura repreensão diante de todo mundo. Nós precisamos entender algumas coisas aqui, e agora eu vou começar a pregar. Deixa eu fazer alguns pontos aqui. Paulo só chamou a atenção de Pedro publicamente, porque publicamente Pedro estava dando testemunho errado. Não seja um engraçadinho para querer chamar a atenção dos outros, porque você acha que os outros têm que ter a sua atenção chamada. Se Pedro tivesse errado apenas diante de Paulo, Paulo não teria chamado a atenção de Pedro publicamente, mas no particular. Mas Paulo chama a atenção de Pedro porque Pedro errou publicamente, por causa da posição que ele tinha. Então entenda, não tome isso como justificativa. Amém? O primeiro erro de Pedro foi porque o que ele fez estava infringindo uma doutrina bíblica. Veja, Paulo fala aqui que o que justificava o homem, o que justifica o homem era a fé em Jesus. Você prestou atenção no texto? Só que aí Pedro tem um comportamento de não andar com os gentios, porque os gentios eles não tinham obrigação de ser circuncidados, de guardar a lei. Só que quando chegam os da circuncisão, Pedro toma o lado da circuncisão e abandona os gentios. A atitude de Pedro era como se ele estivesse invalidando os feitos de Cristo para estabelecer a lei de Moisés. Então Paulo vê aquilo e fala, opa, peraí, Pedro tem que ter a sua atenção chamada, não é só porque ele é um líder, mas porque ele está quebrando um fundamento bíblico, um fundamento da palavra. Vocês entenderam? Note aqui que no verso 14, Paulo diz, quando vi que não estava andando de acordo com a verdade do evangelho, até Barnabé, que era companheiro de Paulo, se deixou levar por aquilo. Pastor, quer dizer então que eu não devo corrigir meu irmão se ele estiver errado? Porque você falou aí que eu não devo sair chamando a atenção de todo mundo. Você pode e deve, irmão. Você sabia que você pode corrigir o seu irmão? Mas como que a Bíblia ensina? Com espírito de mansidão. E ela diz mais, cuida de ti antes. Por que, pastor, cuida de mim? Para ver se você não está fazendo a mesma coisa ou algo pior do que ele. Mas se você tem carregado a verdade, derrame a verdade sobre a vida daqueles que estão no erro. Mas saiba como fazê-lo. Posso ouvir um amém? Amém. Gálatas 6, Paulo diz isso aqui, a partir do verso 1. Olha aqui, vou mostrar para você que você pode corrigir alguém. Gálatas 6, 1 diz, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te também para que não sejas tentado. Olha, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. O que ele está falando aqui é o seguinte, ó, você deve corrigir o seu irmão, você deve ser alguém que vai ajudá-lo a carregar as cargas dele, e andar dentro da verdade. Só que, quando você for fazer isso, cuida de ti mesmo, olha para si mesmo e vê se você está andando nessa verdade. Porque se você acha que pode chamar a atenção do outro, e você acha que é alguma coisa, não sendo nada, você está enganando a si mesmo. Segundo ponto é que, certos erros, eles podem ser tratados no particular, mas às vezes nos falta a sabedoria e o espírito de santarrão. Você conhece gente com o espírito de santarrão? Que gosta de chamar a atenção de todo mundo, gosta de dar lição de moral em todo mundo. Espírito de santarrão. Às vezes a nossa falta de sabedoria, esse espírito de santarrão, acaba fazendo a gente errar com as pessoas. Irmão, eu já errei várias vezes.
Quantas vezes eu não disse para vocês que eu falei a coisa certa do jeito errado? Perante, ou em momentos em que não deveria ter sido feito daquela forma, eu poderia ter chamado no particular, vem cá fulano, deixa eu corrigir você está andando fora da verdade do Evangelho, esse seu comportamento, essa sua atitude não corresponde àquilo que Cristo espera de você. Mas o ponto que eu quero chegar, querido, é o seguinte, o que eu quero te mostrar é que a verdade, preste atenção, porque aqui é o ponto chave dessa palavra. Nós precisamos entender que a verdade tem que prevalecer em nós. A verdade tem que prevalecer em nós. E a verdade que prevalece em nós é a verdade que se manifesta em comportamentos corretos, em atitudes aceitáveis. Repita essas duas palavras: comportamentos corretos e atitudes aceitáveis. Não se engane, Deus preza por isso. Como que você acha que Deus vê o seu povo se comportando de maneira inadequada e tendo atitudes reprováveis? E isso gera o quê? Escândalo para o reino. Consegue perceber a necessidade de corrigir a sua vida dentro da verdade, para que você não gere escândalo? E a Bíblia diz: ai daquele por quem vem o escândalo. Você tem que aprender, querido, a abrigar a verdade no seu interior, para que ela forme em você o comportamento adequado e a atitude aceitável perante Deus. Posso ouvir um amém? E nós precisamos ser humildes para reconhecer os nossos erros. Vamos lá, vou tocar na sua ferida agora. Deixa eu ouvir um shhh. Humildade não é algo que você desenvolve em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Humildade é algo que vai ser desenvolvido na sua vida enquanto você estiver nessa terra. E de fato é difícil nós encontrarmos pessoas realmente humildes, que não precisam, escute, necessariamente com que outro aponte os seus próprios erros, mas que eles por si mesmos consigam reconhecer seus próprios erros. Mas é preciso humildade para reconhecer que você precisa de correção. É necessário humildade para você reconhecer que você está fora da rota, que você não está andando segundo a verdade do Evangelho de Cristo. Por que eu peguei o exemplo de Pedro? Pensa, Pedro podia virar para Paulo e falar assim: Paulo, deixa eu te falar um negócio, caboclo. Quem que você está pensando que você é, Paulo? Porque eu sou Pedro, o apóstolo de Jesus. Eu tive a revelação de que ele é o Filho do Deus vivo. Eu sou uma das colunas da igreja, Paulo. Você foi perseguidor da igreja, Paulo. Quem você está pensando que você é para chamar a minha atenção? Pedro poderia se valer da sua posição de autoridade para tripudiar em cima de Paulo, mas o espírito de humildade que havia em Pedro fez ele receber o confronto, aceitar aquela palavra e mudar a sua atitude. Eu tenho uma birra, irmão, de gente que está nas fraldas, e quando você vai chamar a atenção, ele vira para você e fala assim: quem você pensa que é? Eu quero te dizer quem você pensa que é. Quem você pensa que é? Porque eu sei quem eu sou, e eu sei qual palavra eu tenho pregado. Agora, eu não sei você, quem você pensa que é, e em qual palavra você tem andado, para rejeitar a verdade que você está ouvindo. Quando o espírito de engano que estava sobre Pedro foi desmascarado, só lhe sobrou uma opção: agir humildemente diante daquele confronto. Ouça, algo bem verdadeiro aqui. Escute, 2 coisas que são as mais poderosas. Eu disse o quê? 2 coisas que são as mais poderosas. Não existe nada mais poderoso do que isso: humildade e amor. Diga, humildade e amor.
Como eu reconheço que alguém está andando com Cristo? Ele tem essas duas características na vida dele, sendo demarcadas e apresentadas para os outros: humildade e amor. Não existe nada mais poderoso do que isso. Nada é mais poderoso do que humildade e amor. Esse é o maior sinal de alguém que tem estado com Cristo. E o problema é que muitos de nós temos tido apenas um encontro com Ele. Jesus não quer ter um encontro com você, Ele quer andar com você constantemente. Ora, se fosse para ter um encontro, Ele ia vir te visitar volta e meia, mas Ele falou assim: eu não vou visitar Ele volta e meia, eu vou morar dentro dEle. Eu vou habitar dentro dEle, porque eu quero estar com Ele o tempo todo. O caminho de alguém humilde, vamos lá que eu estou começando a ir para o fim. O caminho de alguém humilde não é um caminho sem erros, mas é um caminho de aprendizagem. E segundo Cristo, aprender é receber e se adequar à sua verdade. Você está disposto a aprender, irmão? Só os humildes vão aprender. Os tolos e soberbos vão continuar na sua tolice e na sua soberba, andando desalinhado ao que Deus tem dito. Você encontrou uma pessoa que está disposta a aprender? De verdade, você está encontrando uma pessoa humilde, porque a humildade te leva ao aprendizado. Paulo fala em Romanos de homens que tentaram suprimir a verdade de Deus e acabaram recebendo a ira de Deus. Romanos 1,18, Paulo diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, homens soberbos, orgulhosos, arrogantes, presunçosos, que resistem à verdade. Esse tipo de espírito é um espírito que Deus abomina, mas Deus quer desenvolver um povo humilde, que abriga a sua palavra, que anda na sua justiça, amém? A justiça é empregada quando a verdade é estabelecida, e a injustiça impera quando a verdade é substituída. Aqui está um ponto de cuidado que precisamos ter nos últimos dias, que é não cairmos no engano com aparência de verdade. Nós veremos muitas coisas com o nome de justiça sendo promulgadas, mas que são fruto do engano. Cuidado, querido, preste atenção, olha aqui para mim. Cuidado para você não cair no mesmo conceito do mundo. Cuidado. Tem muito crente abraçando o conceito do mundo, e porque estão abraçando o conceito do mundo, estão rejeitando aquilo que está vindo da parte de Deus, e chamando aquilo que o mundo diz de certo, de bom, de correto. E a Bíblia diz: ai daquele que chama o justo de injusto, o certo de errado, o bom de mal. Ai daqueles, cuidado. Outro ponto de cuidado que nós devemos ter é amarmos mais a mentira do que a verdade. Irmão, sério mesmo, tem muita gente que ama mais a mentira do que a verdade. Quem ama a mentira não encontrará prazer algum no que Deus diz. Eu fico observando a quantidade de gente hoje dentro das igrejas que rejeitam a verdade, e fico imaginando o lado que tomarão caso os seus olhos não se abram. Escute, isso aqui é um alerta, é um aviso, preste atenção. Se você viver por rejeitar a verdade, você vai tomar um lugar de engano, porque os seus olhos estão impedidos de ver. O que traz luz aos seus olhos? Diga comigo: a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Hoje, nós trabalhamos para apresentar a verdade diante de você, mas cabe a você se tornar humilde por estar com Cristo e reconhecer que o que falamos vem da parte dele. Irmão, eu não estou interessado em brigar com ninguém. Se você entender isso da minha parte, nós vamos ter paz um com o outro, porque se você quiser ter briga, você vai brigar com a parede e não comigo. Mas hoje o meu trabalho, sabe qual é, querido?
é fazer com que você reconheça que o que você está ouvindo de mim vem dele. Porque se você não conseguir reconhecer que o que eu estou falando vem dele, você gastou 2 horas aqui, num clube social, ouvindo uma música e um bobo falando. Você veio para cá para quê? Foi para ouvir a palavra do pastor ou a palavra de Deus? Não, eu vim para ouvir a palavra de Deus através do pastor, melhor ainda. Então não seja alguém que só fica ofendido e doído com a verdade que você ouve, porque senão você vai ter um grande problema na sua jornada. E o problema não é alguém se doer com aquilo que ouve, mas se apegar apenas na sua dor e deixar a verdade de lado que a pode curar. Escute, estou terminando. A Bíblia diz assim: leais são as feridas feitas por aquele que... Por aquele que ama, certo? Leais são as feridas feitas por aquele que ama. Aquele que ama como fere? Diga, com a palavra, com a verdade. Significa, querido, que quando a verdade for ministrada, ela vai doer, sim ou não? Sim. Só que você tem uma escolha diante daquela verdade. Eu estou sentindo dor, porque o pastor me confrontou. Não afrontou. Afronta não é de Deus, confronto sim. Afronta é outra história, confronto não. Mas aí eu estou doído, eu não vou mais naquela igreja, eu não sei o quê. Querido, eu estou ferindo você, mas é para curar você. Você tem a escolha de você de você se apegar nas suas dores, ou se você se apegar no que você ouviu. Está doendo, está doendo. Aí você fica lá preso emocionalmente na dor, na palavra do pastor, e você não consegue ver que Deus está derramando bálsamo, curando essas chagas, essa enfermidade. Pastor, qual é o ponto principal dessa palavra? Vou te dizer. Deus quer desenvolver em nós atitudes aprovadas diante dele. Entende isso? Veja que a atitude de Pedro foi reprovada. Pedro teve a sua atitude reprovada, tendo como base não andar na verdade do Evangelho. É por isso que a verdade nos está sendo transmitida, para termos atitudes aprovadas diante do Senhor. A Bíblia diz o quê? Procura apresentar-se aprovado diante do pastor. É diante de quem? É do Senhor, meu filho. Se alguém acha que não precisa ter suas condutas corrigidas diante de Deus, é uma pena, pois o mesmo já se condenou diante dele. Eu vou ler isso aqui e agora eu termino de verdade. Há mais um trecho no livro que eu estou lendo, onde o Senhor diz: engano é tudo o que você não compreende como eu compreendo. Conhecer o nível atual de engano na sua vida lhe traz humildade, e eu dou a minha graça aos humildes. O que é engano? É você não reconhecer o que o Senhor reconhece. É a sua incapacidade de enxergar o que é preciso. Não é apenas andar fora da verdade, mas quando você tem a capacidade de julgar a si mesmo, de olhar para si e falar: cara, estou errado. Cara, você está sendo humilde, e ele diz: eu concedo a minha graça aos humildes. Cadê os humildes aqui? Amém. Tem graça para você. Amém. Fica de pé no seu lugar.